Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Gostaria que você se inscrevesse, deixasse aí o seu like ou o seu dislike e comente aí o motivo do seu like e seu dislike, tá bom? Gostaria que você fizesse perguntas a respeito do tema, hoje é Mateus 17, para que possamos aprender juntos, ok? Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida, lá no Jaguaré. A igreja fica na Avenida General Arthur 380. Os cultos são de quinta-feira, às 20 horas, o culto de oração e libertação. Muitas pessoas têm recebido o resultado das nossas orações, sendo curadas, sendo libertas. E eu espero que você possa vir aí uma noite para estar conosco, orando e compartilhando da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o culto da família é, aos domingos, às 10 da manhã. Também te espero lá, ok? Muito bem, Mateus 17. Jesus aqui já entrou ali na fase final da obra de redenção, né? Da nossa redenção, para pagar o preço pelos nossos pecados, pelo nosso pecado e pelos nossos pecados. Então, Jesus mostra ali a transfiguração, né? Ele escolhe então ali Pedro, João e Tiago, tá certo? E sobe com ele ao monte e ali acontece a transfiguração. Existem muitas interpretações, algumas mirabolantes, né? Mas a interpretação é a seguinte: Jesus mostra a sua divindade futura, né? A sua glória futura, para ali os discípulos, que vão entender um pouco mais tarde sobre Jesus divino. E ali aparece, então, um de cada lado, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, que mostraram, que revelavam e profetizavam exatamente sobre Jesus. E Jesus ali é o centro, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, por favor, escreva aí sobre esse assunto da transfiguração, que é um assunto muito legal. O outro tema é a vinda de Elias. Algumas religiões usam esse texto para distorcer a verdade. O que Jesus ensinou ali sobre a vinda de Elias? Os judeus, pelas profecias, eles esperavam primeiro a vinda de Elias para posteriormente a vinda do Messias, que iria libertar Israel. Tudo bem? Aí Jesus disse que Elias já tinha vindo. Ele estava se referindo a João Batista, que espiritualmente, né, fazia o papel de Elias. Ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Elias, no seu ministério, era semelhante ao ministério de Elias, até mesmo na maneira de falar e de se vestir, se você pode conferir isso, não é verdade? Então, outras perguntas sobre a vida de Elias, deixe aí no seu comentário, tá bom? O terceiro tema é a cura de um jovem endemoniado. Esse jovem era filho único e causava transtornos ali para sua família. E os seus pais, desesperados, levaram então, ouviram falar que os discípulos estavam ali e levaram o jovem para que eles pudessem curá-lo. Nessa situação estavam ali os escribas, ou seja, os religiosos, né? Ao invés desses escribas participarem, quererem curar esse jovem, eles ficaram discutindo com os discípulos. Então, os discípulos tentaram expulsar os demônios, ou o demônio,
desse jovem, mas não conseguiram. E Jesus então diz assim: até quando estarei aqui? E dá uma bronca em todo mundo ali. Porque eles não puderam expulsar os demônios. Então, nós vemos ali que os religiosos estavam discutindo. Por que estavam discutindo? Os discípulos não puderam expulsar essa casta de demônios, né? Por que não puderam? E os pais estavam desesperados. Por que os pais estavam desesperados? Jesus, então, revela que o motivo disso tudo é a pequena fé. Eles não tinham a fé suficiente para curar aquele moço. Isso deixa uma lição para nós. Nós precisamos, nas nossas orações, também pedir fé. Você já se deparou com alguém endemoniado? Não. Você precisa ter fé. E não fazer no nome da sua igreja, e não fazer no teu próprio nome, mas expulsar os demônios em nome de Jesus. Qualquer dúvida sobre esse assunto, escreve aí nos comentários, tá bom? E nós temos aqui o penúltimo assunto, é que Jesus, pela segunda vez, ele vai, então, reunido com seus discípulos, ele vai anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Os demais ensinos que Jesus trazia aos discípulos, eles entendiam com mais facilidade. Mas quando Jesus falava da sua morte e da sua ressurreição, eles tinham muita dificuldade de entender. Eles vão entender, mas ainda neste tempo eles tinham muita dificuldade de entender que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, precisava morrer para libertar a humanidade. Eles tinham dificuldade de entender isso. Mas entenderam. Hoje em dia, a parte mais difícil para a humanidade entender ainda é isso. A salvação pela graça. O homem foi condicionado a merecer as bênçãos. E Jesus, então, ele diz que o homem não consegue merecer a salvação. Por isso, Deus nos deu de graça. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos salvos. Interessante. Você já sabia disso? Sua família sabe disso? Se você sabe disso e sua família não sabe, tem alguma coisa errada. Você precisa anunciar as boas novas. Porque se você não anunciar, eles não vão ouvir. Se eles não ouvirem, não vão crer. E se não crer, não vão entregar a vida para Jesus, consequentemente, permanecerão condenados à morte eterna. Muito bem, o último assunto é um assunto prático, mas muitos precisam da fé para cumpri-la. Jesus pagou o tributo. Aí Jesus pergunta, quem é que precisa pagar o tributo ao templo? Esse tributo era ao templo, né? Os filhos ou quem não é filho? Eles respondem, quem não é filho? O que quer dizer isso? Jesus, sendo filho do dono do templo de Deus, ele não precisava pagar o tributo. Mas ele diz, para que nós não escandalizemos, nós vamos pagar. E ali, milagrosamente, ele manda Pedro pescar um peixe e dentro da boca do peixe havia uma moeda grega que era suficiente para pagar o imposto dele e de Pedro. O que Jesus nos ensina isso hoje? Ele nos ensina que nós temos deveres para com a Igreja de Cristo. Né? Somos nós, os cristãos, que mantemos as igrejas, fisicamente falando. A igreja espiritual é pela fé. A igreja espiritual, quem cuida da igreja espiritual é Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Mas os templos hoje, nos locais, é a própria igreja
que têm deveres para manter a igreja. Tudo bem? E nos ensina também os nossos deveres cíveis, impostos, né? Jesus não se omitiu de pagar os impostos. A igreja, nós cristãos também não nos omitimos. Nós temos nossos deveres como cidadão, como eleições, como forças armadas, respeitar as leis, né? Estudar, ser bons cidadãos. Isso tudo Jesus nos ensinou aqui quando ele pagou os impostos. Ok? Como você está? Nós estamos passando no Brasil um momento muito difícil. Nossos irmãos, nossos patriotas, isso, né? Nossos compatriotas, né, do Rio Grande do Sul estão passando por um momento inusitado. Um momento de dor, de perdas, de sofrimento e muitas vezes de desânimo. Nós oramos, estamos orando desde que soubemos, para que o Senhor venha suprir as necessidades, para que o Senhor venha ajudar. E como é que o Senhor ajuda? Levantando pessoas. O Senhor ajuda levantando pessoas. Claro que existem os milagres, mas o Senhor ajuda levantando pessoas. Gostaria que você orasse também nas suas orações particulares, que você ore, entregue essa situação. No meu entendimento, o Senhor está avisando que o fim está próximo. E pouco o homem pode fazer diante de calamidades na natureza. A Bíblia fala de terremotos, a Bíblia fala de sinais do céu. E eu estava pensando sobre sinais do céu, e você já deve ter visto aí na internet que o sol tem se comportado de uma maneira estranha nos últimos dias. E você sabe que aquilo que acontece com o sol afeta a terra, né? Então, eu creio que os sinais do céu já estão presentes. E isto é uma das coisas que vai anteceder a volta de Cristo para nos buscar e, posteriormente, a grande tribulação em toda a terra. Você está preparado para isso? Pense nisso. Quem quiser algum esclarecimento sobre esse assunto, deixa aí nas perguntas, nos comentários, tá bom? Vamos orar por você agora e também pela sua casa. Senhor Jesus amado, Pai Celestial, Senhor Espírito Santo, estamos na Tua presença pela Tua misericórdia, pelo Teu imensurável e infinito amor. Eu quero interceder por esta pessoa que está assistindo esse vídeo, interceder pela casa dela agora, seus familiares. Eu peço, Pai, que o Senhor os abençoe. Eu peço, Pai, que o Senhor entre com salvação nessa casa, nessa família. Eu peço também um milagre que aqueles que estão te pedindo precisam. Eu peço, Pai, que o Senhor abra as portas de emprego, de cura e de paz nesta casa, nessa família. Que as pessoas que falam, que criticam, que julgam esta pessoa e esta família, vejam o quanto o Senhor os ama. Em nome de Jesus, amém. A todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.